Primeira temporada, capítulo 1. O nascimento da outra versão. Era uma manhã cinzenta de inverno, e o clima refletia o humor de Arthur e Throne. A chuva fina batia contra a janela do pequeno apartamento que ele dividia com a solidão. Os olhos castanhos claros de Arthur, pele clara e os cabelos castanhos escuros de tamanho médio e ondulados, normalmente cheios de vida, estavam agora opacos, refletindo a monotonia de sua existência. Aos 28 anos, ele sentia o peso das responsabilidades que o aprisionavam. Solteiro e com quase nenhum amigo, Arthur se via como mais um rosto na multidão, preso em uma rotina que parecia eterna. Arthur trabalhava como repositor de produtos em um supermercado, onde os dias se arrastavam entre prateleiras cheias de produtos derivados. A vida era difícil desde a infância e nada parecia ter mudado desde então. Ele se sentia como um fantasma, vagando entre os corredores do supermercado, invisível aos olhos daqueles ao seu redor. Seu único refúgio era o videogame, uma paixão que o permitia escapar, mesmo que por alguns instantes, da realidade sufocante. Foi durante uma dessas noites solitárias que algo incomum aconteceu. Após um dia exaustivo de trabalho, Arthur decidiu caminhar pelo centro da cidade, buscando algum alívio para a inquietação que sentia. A chuva havia cessado, mas o frio permanecia cortante como uma lâmina. Suas mãos enfiadas nos bolsos do casaco, ele andava sem rumo, até que seus olhos foram atraídos por uma pequena loja de antiguidades. A fachada era antiga, com uma placa de madeira desgastada e vitrines empoeiradas que exibiam objetos curiosos. Arthur, movido por uma curiosidade inexplicável, entrou na loja. O interior era escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas penduradas no teto. O cheiro de madeira velha e velas queimadas preenchia o ar, dando ao lugar uma atmosfera mística. As prateleiras estavam cheias de relíquias antigas, livros encadernados em couro, amuletos e outros itens estranhos. Enquanto vagava pela loja, um livro em particular chamou sua atenção. Estava escondido em uma prateleira no fundo, quase como se estivesse esperando por ele. A capa de couro estava envelhecida, com símbolos gravados que ele não conseguia entender. Intrigado, Arthur pegou o livro nas mãos. O couro frio e áspero contrastava com o calor de seus dedos, e ele sentiu uma conexão imediata, como se o livro tivesse sido feito para ele. Ele começou a folhear o livro, observando as páginas amareladas pelo tempo. O texto estava escrito em uma língua que ele mal conseguia decifrar, mas, estranhamente, algumas palavras faziam sentido para ele. Eventualmente, Arthur encontrou um capítulo que o deixou sem fôlego, um ritual que prometia criar uma cópia idêntica de si mesmo. Seu coração acelerou e ele leu cada palavra com atenção. O ritual deveria ser realizado à meia-noite, durante a lua nova. A página detalhava os ingredientes necessários: sangue, compostos do corpo humano, como carbono, sal, fósforo, água e alguns itens mais específicos, como uma vela negra e um círculo de sal grosso. Arthur levantou os olhos do livro, tentando processar o que havia acabado de ler. Isso não pode ser real. Mas e se for? E se eu realmente puder dividir minhas responsabilidades com alguém? Alguém exatamente como eu? Ele pensou, sentindo uma mistura de ceticismo e esperança. Ele olhou ao redor da loja, procurando o atendente, e encontrou um homem idoso atrás do balcão, seus olhos brilhando com uma sabedoria misteriosa. "Posso ajudá-lo, jovem?" perguntou o homem, sua voz rouca combinando perfeitamente com o ambiente sombrio. "Quanto custa este livro?" Arthur perguntou, tentando esconder o nervosismo em sua voz. O atendente olhou para o livro nas mãos de Arthur e sorriu enigmaticamente. "Esse livro é antigo, cheio de segredos. Tem certeza de que quer levá-lo?" Arthur hesitou por um momento, mas a curiosidade e o desejo de mudar sua vida foram mais fortes. "Tenho sim. Quanto custa?" O vendedor misterioso olha para ele e diz: "Jovem, você já está pagando só com o risco de levar ele. Vamos, pegue-o se deseja tanto. O conhecimento contido nele será todo seu." Arthur engoliu seco. O atendente colocou o livro em uma sacola de papel marrom. Com o coração batendo forte, ele deixou a loja e apressou-se para casa, segurando a sacola contra o peito como se fosse um tesouro. No caminho de volta, Arthur mal conseguia acreditar no que estava prestes a fazer. Assim que chegou ao seu apartamento, ele foi tentar dormir, pois no dia seguinte teria mais um longo dia de trabalho. Arthur foi para o trabalho logo pela manhã e mal conseguia tirar o livro que ele conseguiu no dia anterior de seus pensamentos. Estava ansioso para chegar em casa logo. As horas se passaram rápido. Arthur se apressou-se a chegar em casa,
chegou em seu apartamento e mal comeu. Ele revisou o livro detalhadamente, acendeu todas as luzes e preparou a sala para o ritual. Primeiro, ele cuidadosamente retirou os ingredientes da lista. O sangue ele retirou de seu dedo com um pequeno corte, usando uma lâmina de barbear. O sal, o fósforo e a água ele já tinha em casa. Os outros itens foram comprados na loja em que ele trabalha. A sala estava preparada. No centro, ele desenhou um círculo de sal grosso, exatamente como instruído no livro. Ele colocou a vela negra no centro do círculo e acendeu-a. O brilho da chama tremeluziu, projetando sombras nas paredes. Arturi respirou fundo e posicionou-se dentro do círculo, segurando o livro em uma mão e colocando uma pequena tigela com seu sangue e todos os outros ingredientes do lado da vela que estava no centro do círculo. Com o ritual pronto, Arturi começou a recitar as palavras antigas, esforçando-se para pronunciar cada sílaba corretamente. À medida que ele avançava na leitura, uma sensação estranha tomou conta da sala. Todas as luzes se apagaram, o ar ficou pesado, quase palpável, e uma corrente de energia percorreu seu corpo. Quando ele terminou a última palavra, um vento frio percorreu a sala, apagando a chama instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Por um momento, nada aconteceu. Arturi sentiu uma pontada de decepção, pensando que havia sido enganado. Mas então, um brilho fraco começou a emanar do centro do círculo. O brilho se intensificou, uma fumaça que parecia meio líquida emergiu da tigela e foi tomando forma lentamente até se transformar em uma figura humana, idêntica a Arturi. Ali, parado diante dele, estava uma réplica perfeita de si mesmo, nu, e com a mesma expressão de confusão e curiosidade que ele próprio sentia. Arturi olhou para a figura, seu coração disparado, sem conseguir processar totalmente o que acabara de acontecer. A cópia abriu os olhos lentamente e olhou diretamente para Arturi. O silêncio era quase tangível enquanto os dois se estudavam, cada um tentando compreender a realidade diante de si. Quem? Quem é você? Arturi finalmente conseguiu perguntar, sua voz saindo em um sussurro trêmulo. A cópia piscou como se estivesse processando a pergunta, antes de responder com uma voz que era um eco perfeito da de Arturi. Acho que sou você.